Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, começando a semana, né? Quero te desejar as maiores e melhores bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, que os teus sonhos se realizem, muita saúde e muita paz. Amém, queridos? Amados, ontem à noite, né, durante o nosso culto na igreja, olha, desabou uma chuva intensa, né? E por alguns minutos nós ficamos sem energia, já no finalzinho da mensagem, e nós continuamos cantando assim em capela à luz das luminárias de emergência, né? Mas logo em seguida voltou a energia, né? E nós pudemos concluir o culto ministrando a oração e a bênção apostólica, né? Encerramos o culto e ainda com chuva, né? Menos intensa, claro, né? Mas ainda chovia. E os irmãos logo saíram para suas casas, né? Com exceção de alguns que sempre ficam, né? Conversando ali debaixo da sacada da entrada, né? E uma irmã, quando eu me aproximei, ela falou que precisava esperar a chuva passar totalmente. Ela estava sem guarda-chuvas. E eu perguntei, a irmã não tem guarda-chuva? Não, porque da última vez eu esqueci aqui na igreja, da vez passada, e a expressão dela, né, sumiu. Sumiu? Respondi eu, né, perguntando. Como assim sumiu? Não pode, não é verdade? Alguém pegou e se esqueceu de devolver, ou de fato se apoderou dele, né? Olha, irmãos, eu lembrei de imediato do texto lá que está escrito lá no início da Bíblia, Deuteronômio 22, que diz que se virem um boi ou uma ovelha de seu irmão perdido, né, não as ignore, mas façam questão de levá-los de volta a ele, ao seu irmão. Né? Se não for possível, levem o animal para casa e fiquem com ele até que o seu irmão o procure. Então, se devolverá, né, o animal. E diz mais, façam o mesmo com o jumento, com a capa ou com qualquer outra coisa perdida do seu irmão. Olha, o livro de Deuteronômio é um grande sermão de Deus que foi entregue a Moisés, repetindo as leis de Deus para uma nova geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Eram instruções práticas, né, para o dia, mostrando como o povo de Deus deveria viver, né, de maneira que o nome de Deus fosse honrado, né? E eles demonstrassem amor uns com os outros, cuidado, zelo, né? E essa lei agora, ela não nos condena, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há aqui para aqueles que estão em Cristo, né? Verdadeiramente. Mas se não estiver em Cristo, ela condena, né? Os que estão em Cristo, ela não condena, mas ela é um princípio de boa conduta e testemunho cristão. Naquela época, essa lei simples sobre bois e ovelhas, hoje pode ser qualquer coisa, entendo eu, até um guarda-chuvas, né? Esquecido e perdido na igreja, uma Bíblia, uma garrafinha d'água, seja o que for, e isso é ênfase minha, né? Lógico. E também entendo eu, saindo um pouco, né, do materialismo, revela uma verdade espiritual muito mais profunda sobre o valor do que Deus dá àquilo que está perdido, né? Especialmente a alma humana. Jesus ele veio buscar aquilo que havia se perdido, que era a alma humana, né? E o texto fala aqui, nesse texto de Deuteronômio, fala de um boi, de uma ovelha, de um jumento extraviado, né? Eles, na verdade, não estavam perdidos por rebeldia, mas por sua própria natureza. A ovelha é um animal frágil, se distrai facilmente, o boi é forte, mas pode se desgarrar, o jumento acostumado ao trabalho pode simplesmente errar o caminho, né? A condição de todos era a mesma, né? Estavam separados dos seus donos, vulneráveis, incapazes de voltar para casa sozinhos. Olha, irmãos, essa é uma imagem perfeita da condição humana. A Bíblia
nos ensina que por causa do pecado todos nós nos desviamos do nosso Criador, né? Não somos donos de nós mesmos. Nossa alma pertence a Deus. No livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, está escrito: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Mas o pecado nos separou dele. Cada um de nós perdeu por algum motivo, né? Se perdeu por algum motivo, e alguns, usando a força da razão, acham que não precisam de Deus, ou que não são de Deus, ou não são do Senhor. Outros, sentindo a sua fragilidade, buscam segurança em lugares errados. E muitos estão sobrecarregados com o trabalho, as preocupações desse mundo, da vida, né? E se esquecem do seu dono, da sua origem, né? A verdade é uma só, é a mesma para todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, como foi escrito lá pelo profeta Isaías no capítulo 53. Então, a ordem de Deus ao israelita era direta, né? Não te desviarás deles, recolhê-los-á na tua casa, leva para casa. Era proibido ser indiferente. A omissão era vista como um pecado. Aquele que encontrava o animal tinha a responsabilidade de agir, de proteger, de cuidar de algo que não lhe pertencia e de devolver a quem de direito. Hoje, essa ordem, entendo eu, se aplica diretamente à igreja, né? À igreja de Cristo e a cada um de nós, irmãos, seja no que for, até mesmo o guarda-chuva. O mundo está cheio de pessoas perdidas, almas que se extraviaram de Deus, né? Elas estão perdidas na ansiedade, na depressão, nos vícios, na falta de esperança, e nós não podemos simplesmente passar pelo outro lado da rua e ignorar, né? A nossa casa é a igreja, um lugar de refúgio, de cuidado, como foi ministrado ontem sobre o Salmo 83, que diz que o pardal encontrou, aquele pardal solitário, perdido, né, abandonado, encontrou refúgio, buscou e encontrou refúgio na casa de Deus. O nosso papel é acolher as vidas que o Espírito Santo traz a nós. Não somos os donos dessas almas, mas fomos chamados a cuidar delas, a amá-las, a apresentá-las ao Evangelho, a levá-las, né, ao lugar de refúgio. A palavra diz lá: se vires o jumento ou o boi do teu irmão caído no caminho, não os ignorarás, ajudarás a levantá-los. É um princípio, né? Então não se trata apenas de quem está perdido, mas também daquele que está caído, sobrecarregado, sem forças para continuar. Quantos hoje estão caídos, né? Pelo peso do pecado, pelas decepções da vida, pelas pressões do mundo. A igreja tem a missão de estender a mão, né? Não para julgar, não para condenar, mas para ajudar a levantar-se. Nós fazemos isso quando apresentamos a esperança de uma vida nova em Cristo para essas almas perdidas. A lição de Deuteronômio é clara: nós cuidamos daquilo que não nos pertence, mas que tem um valor imenso para o dono, né? Então, voltando ao assunto do guarda-chuva, quem o achou no cantinho da igreja, saiba, ele não é seu, né? Assim como as almas do Senhor ao nosso derredor não são nossas, elas pertencem a Deus. Nós temos a responsabilidade de acolhê-las, de recebê-las e devolvê-las ao Senhor. Assim como o israelita sabia que um dia o dono viria buscar o seu bem, nós sabemos que a dona do guarda-chuva o procuraria da mesma forma, irmãos. Jesus virá buscar a sua igreja, porque é dele, né? Até lá, nós temos a missão de acolher, de cuidar, de ajudar a levantar aqueles que estão perdidos, apontando-os, né, para o caminho da salvação. Que não sejamos encontrados indiferentes, né? Mas como servos fiéis, cuidando do tesouro mais precioso de Deus, as almas pelas quais Cristo morreu. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, né? Compartilhe ela com alguém que você conheça, com alguém que esteja perdido.
com alguém que esteja precisando ser encontrado e acolhido. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te renove, uma boa semana. Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.